Pegaram prática no uso de estruturas com vetores? Espero que sim. Agora, vocês já devem ter percebido que podemos usar estruturas tipo de dado primitivo, né, com o diferencial que ele vai estar guardando vários valores, né, e um valor para cada membro que foi declarado. Bom, já que nós podemos utilizá-lo, então, como se fosse um tipo primitivo, com essa particularidade da estrutura, nós então agora veremos como usar estruturas nas funções. Então, nós podemos sim utilizar a estrutura, passar variáveis do tipo estrutura, receber, né, parâmetros desse tipo de estrutura, né, declarando as nossas funções. Por exemplo, faremos fazendo a seguir. Vamos pegar o código que trabalhamos anteriormente, né, em que nós temos um for, em que lê determinados dados, né, os valores que vão ser guardados nos membros de um produto, okay? E um for para escrita na tela do usuário das informações daquele produto. Vamos trabalhar com essa primeira aqui, primeiramente? Bom, eu quero então criar uma função que, recebendo os dados de um produto, imprime na tela do usuário esses dados do produto. Como eu estou falando somente em imprimir, eu não precisaria que a função retornasse dados. Logo, eu vou utilizar a palavra reservada void. Em seguida, iremos dar um nome para a nossa função. Vou chamar de imprimir produto. Imprimir produto, em seguida, né, como estamos declarando uma função, eu coloco parênteses e declaro os parâmetros. Quantos parâmetros devemos receber? Bom, devemos receber um parâmetro, que é o produto em si. Então, para declarar que vou receber um produto, eu vou colocar struct produto. Não posso esquecer de usar a palavra reservada struct produto. Em seguida, dar um nome para essa variável, né, para esse parâmetro. Eu vou chamar de P. Abre colchete, abre chaves, né, e ali vai fechar chaves que é o corpo da nossa função. Para imprimir um produto, o que eu preciso fazer? printf para imprimir na tela do usuário, correto? Vou colocar aqui um /n, né, o nome do produto, vou colocar o produto é, né, da marca, então, porcentagem S, e o seu valor é porcentagem 2 é. Completando aqui, né, o nome do produto é porcentagem S, né? Ok? Então eu vou receber o nome do produto é da marca porcentagem S e o valor é porcentagem 2.2, né? F. Agora eu preciso dizer, né, quais são os dados que vão em cada um dessas máscaras. Eu digitei vírgula e enter para vocês puderem visualizar. Poderia ser numa linha única. Ok? Bom, então, primeira máscara, porcentagem S, é o nome do produto. Como é que eu obtenho o nome do produto? Bom, primeira coisa, qual é a variável que eu guardo os dados? Variável P. Então, P.nome, vírgula, em seguida, porcentagem S, eu vou colocar o quê? A marca do meu produto. Como é que eu acesso, então, um membro que tem o valor da marca, da variável P, que foi a variável passada de parâmetro. Então, P.marca. E por último, falta o preço deste produto. P.preço. Tudo bem? Então, aqui declaramos uma função que recebe como um parâmetro, né, uma variável, né, um parâmetro do tipo estrutura produto, okay? E chamamos essa função de imprimir produto. Então, aqui está a declaração. Vamos chamá-la no ponto que desejamos? Então, aqui tem um ponto, né? Vou trocar esse printf aqui, que a gente não tem mais ele, por o imprimir produto, pela chamada
da função imprimir produto. Nós declaramos, né, que a função imprimir produto, ela recebe um parâmetro, que é um produto. Nesse caso aqui, eu estou passando nos vetores e imprimindo produto por produto que está no vetor. Então, eu vou usar o i para percorrer o meu vetor. Esse vetor é chamado de prateleira. Então, vou colocar aqui prateleira, tá? Prateleira, e eu quero o produto na posição i. Então, aqui nós temos a chamada, a qual nós temos um parâmetro que é do tipo estrutura produto. E declaramos essa função. Pegaram o jeito? Da mesma forma, eu posso também retornar variáveis do tipo estrutura. Bastando declarar o tipo de retorno no formato da estrutura desejada. Voltando ao programa, nós temos um outro ponto aqui, ó, em que nós temos esse conjunto aqui da linha 19 à linha 24, que serve para ler os dados de um produto. Vamos criar uma função para isso? Bom, então, eu vou criar uma função aqui, ler produto. Só que tem um detalhe. Ler produto precisa receber dados? Não. Entretanto, após ler um produto, os dados de um produto, precisa retornar esses dados. Lembra que na linguagem C só posso retornar um dado por vez? Não posso retornar vários dados por vez? A única forma de fazer isso seria através de passagem de parâmetro por referência? Mas nós podemos passar vários dados de uma vez, desde que eles estejam aglomerados na estrutura. Bom, então, aqui, ao invés de declarar que retorna um vetor de char ou um int, nós declararemos que ele retorna uma struct produto. Então, neste momento, a função ler produto, como está declarada, ela não recebe parâmetros e ela retorna os dados, né, de uma estrutura produto. Bom, então aqui, né, fizemos a assinatura, né, a declaração da nossa rotina e precisamos codificar essa função. Bom, para isso, como nós faremos, né? Nós precisamos de uma variável, então, que vai ler os dados do usuário e depois de lido todos os campos, né, e guardado nos membros da nossa variável, retorne a variável esses dados para quem chamou a função. Então, aqui, vamos criar uma variável chamada P. Ao final da leitura, eu vou retornar os dados que estão, valores que estão nessa variável P. Então, esse valores corresponde ao nome, marca e preço lidos de um. Bom, eu vou pegar aqui, já temos digitado, né, as informações e vou deixar aqui marcado para fazer a chamada. Ok? Bom, vou colar aqui. Então, depois que eu declarei, porque eu preciso de espaço de memória para guardar os dados digitados pelo usuário, eu vou então pedir para o usuário, olha, usuário, me digite o nome do produto e vou ler o nome do produto. Só que aqui, o nome do produto eu vou guardar onde? Na variável P, então é p.nome. Em seguida, eu vou pedir para ele digitar a marca do produto. Onde que eu vou guardar a marca do produto? Digitar na variável p.marca. E por último, digite o preço do produto. Onde que eu quero guardar o preço do produto? Na variável p.preço. Não posso esquecer de passar como referência o preço do nosso produto. Vi todos os dados que eu desejava, eu retorno então o meu produto. Então veja que agora nós declaramos uma função ler produto, que tem o objetivo de ler os dados referentes a um produto e retornar esses dados lidos. Agora vamos trabalhar na chamada. Vamos lá na linha onde a gente incluiu a palavra né? E eu vou ter que fazer o quê? Eu vou chamar a nossa função ler produto. Ler produto passou algum parâmetro? Não, mas ele retorna um conjunto de dados. E aonde que eu vou guardar?
Como eu estou lendo produtos para preencher toda a minha prateleira, eu vou guardar então na prateleira a posição indicada pela variável i. Então aqui, após a leitura dos dados, criado o espaço suficiente para guardar um produto, né, lido esses dados, ele vai retornar esses valores. E esses valores, então, vão ser atribuídos ao produto, né, aos membros do produto que está na posição i do nosso vetor prateleira. Observe que eu não precisei fazer membro a membro, que ajuda bastante aqui a nossa codificação. Vamos salvar e testar? Então, aqui, digite o nome do produto. Caneta. A marca, clique. O valor, 2,65. Agora, ele está pedindo os dados do segundo produto. Marca, sempre reto. E o preço do produto, 5,30. Então, lá, o nome do produto é caneta, da marca Clique. O valor é 2,65. Qual é o segundo produto? O nome do produto é régua, da marca Sempre Reto. E o valor é 5,30. Agora você deve estar se perguntando, poxa, legal, já sei como passar como parâmetros, eu posso definir quantos parâmetros forem necessários, do tipo, estrutura, né? Posso até passar vários parâmetros de tipos de estruturas diferentes, combinando, desde que eu respeite o tipo, espaço, o nome da variável, aí vírgula, novo tipo, o nome da variável, vírgula, até encerrar quantos argumentos eu quero. No caso do retorno, qual é o tipo do retorno? Não se esqueça da palavra reservada struct. Tá? Bom, mas nós vimos também que, com o passar do tempo, que as funções permitem passagem por valor e passagem por referência. O padrão na linguagem C para estruturas é passagem por valor. Então, o valor de cada um dos membros vão ser repassados para o parâmetro declarado na função. Mas é possível passar uma estrutura, né, uma variável estrutura, por referência. Qual é a consequência? As modificações que forem feitas no parâmetro serão, então, levadas para a variável que foi passada como argumento. Vamos praticar um pouquinho? Para exemplificar a passagem de uma variável do tipo estrutura por referência, vamos criar uma função que altera o preço de um produto? Veja que eu quero receber a variável e não retornar a variável tipo estrutura. Eu recebo essa variável tipo estrutura e já altero na memória o seu preço. Então vamos lá? Bom, o nome da nossa função pode ser alterar preço. Ok? Para alterar o preço, ela precisa receber o produto que vai ser alterado. Vamos colocar aqui produto P, vírgula, e o novo preço. O preço é float. Então, float, novo preço. Ok? Bom, só que tem um detalhe. Da forma como nós declaramos aqui, a variável P ela está recebendo passagem por valor e ela tem que ser por referência. Está lembrado como é que nós passamos variáveis, né? Recebemos parâmetros, indicamos que um parâmetro recebe por valor ou por referência? O valor simplesmente é a declaração. Por referência, eu tenho que usar o asterisco antes do nome da minha variável, da variável parâmetro. Okay? Então, esse asterisco me diz o quê? Que P é uma variável de referência. Okay? E após processar, eu preciso retornar alguma coisa? Não, né? Porque eu já estou alterando o valor do dado, né, do meu preço ali diretamente. Bem? Se nós fôssemos pegar e dizer o seguinte, se fosse uma variável declarada aqui nesse escopo, como é que eu alteraria o preço? Eu falaria o seguinte, eu quero da variável P, do produto P, seu preço seja igual ao novo preço. Tudo bem? Entretanto, essa variável ela não foi passada por valor, foi passada por referência. Lembra o operador que nós temos que utilizar para indicar, olha, a variável a qual esta está referenciando?
posição, o valor da memória a qual essa variável está referenciando, operador asterisco. Então, aqui, antes do P, eu tenho que colocar o asterisco. Só que tem um detalhe, o asterisco ele tem que vir, o asterisco P tem que vir entre parênteses, para depois, em seguida, vier o operador ponto, porque o operador ponto ele tem precedência ao operador asterisco. Puxa, complicado, né? Tem como facilitar isso? Não, professor? Sim, o C permite a facilitação, trocando, né, esse parênteses e esse asterisco por simplesmente um hífen e maior. E não há então a necessidade desse ponto. Então, já que P é uma variável que referencia um produto, aqui essa linha está nos dizendo o seguinte: vai lá na variável P, no produto que P está referenciando, e altere o valor de preço, porque ele está no lado esquerdo. Esse preço vai ser o quê? Vai receber o valor do novo preço. Uma outra leitura, né? O valor que está na variável novo preço, okay, vai ser guardado no membro preço do produto que P referencia. Compreendido? Então, aqui está a declaração. Vamos considerar que eu quero alterar o preço do primeiro produto, ou seja, o produto da posição 0. Então, aqui no nosso caso, ele está lendo o produto e vamos alterar o preço deste produto. Como é que eu faço para chamar essa função? A função é void, então eu não preciso colocar nada, né, antes da chamada da função. E vem então o nome da função, que é alterar preço. Alterar preço ele recebe dois parâmetros. O primeiro é o produto. Eu quero o produto que está na posição 0. Então, prateleira, posição 0. Só que tem um detalhe, esse produto precisa ser passado por referência. Como eu passado por referência, eu uso o E comercial antes. Então, E comercial, prateleira, na posição 0. Então, produto 0, tá? Então, posição 0 da nossa prateleira, é passado por referência. Além disso, a nossa função alterar preço, ele recebe outro parâmetro, que é o novo preço. Vamos considerar, então, que o novo preço seja R$ 4,00, 4,2, né? R$ 4,20. Bem, então aqui nós temos a chamada em que altera o produto que está na posição 0 do nosso vetor para 4,2. Vamos salvar e verificar se está de acordo? Então agora ele vai pedir a leitura dos dados, né? Vou colocar os dados que a gente já está acostumado, né? Então caneta, marca clique, é 3,65. O outro é a régua, sempre reto. Qual o preço? 5,20. 5,20. Ok? Então veja lá, o nome do produto é caneta, da marca Clique, e o seu valor é 4,20. Veja que não é mais 3,65. Por quê? Porque na nossa chamada, ó, nós alteramos o preço da posição 0, então, caneta, para 4,2. E só depois que nós imprimimos os valores dos produtos. Veja que só alterou da posição 0, não alterou da posição 1. Bem, então, é possível a nós passarmos estruturas também, né, parâmetros, como passagem por referência. Lembrando de que, quando nós formos declarar o parâmetro, nós temos que usar o operador asterisco antes do nome da nossa variável, para indicar que está havendo ali a passagem por parâmetro. E no corpo da função, eu posso usar, então, para acessar o membro da variável referenciada, né? Então, o membro pode ser escrito, né, usando a setinha, o hífen e o símbolo de maior. Então, o nome da variável do parâmetro, hífen, setinha, né? A setinha hífen maior, e o nome do membro que eu quero acessar. Ou, de uma maneira mais complexa, usando parênteses, o operador asterisco. E na chamada é importante eu passar, né,
a nossa variável ali como referência. Então, antes eu tenho que colocar o e comercial. Então, na chamada para uma variável de referência, independente se ela é um tipo de dado primitivo ou uma estrutura, eu devo colocar o e comercial antes. Tem como simplificar um pouquinho isso? Ah, como? Né? Nós podemos, ao invés de ficar usando toda hora a palavra struct, nós utilizamos o operador typedef. Okay? O operador typedef ele possibilita criar um sinônimo para o tipo de dados existentes, desde os primitivos até as estruturas. Assim, nós não iremos precisar toda hora ficar utilizando a palavra struct. Então, tomemos como exemplo o nosso, o nosso exemplo. Ali eu tenho a declaração da minha estrutura produto. Okay? Então, o struct produto tem os membros que eu desejo, fechou, chaves, ponto e vírgula. Agora eu quero criar um sinônimo, né? Um alias, que a gente chama, para essa struct produto, chamado tipo produto. Como é que eu faço? Eu uso o operador typedef. Então, typedef, espaço, struct produto, faço o nome que eu quero, tipo produto. Então, neste momento, tipo produto é um tipo de dado. Bem? Portanto, é um tipo de dado, tipo estrutura, ele vai continuar tendo os membros. Só que eu não preciso mais usar a palavra struct. Por exemplo, na declaração do produto P1, eu simplesmente coloco tipo produto P1, ao invés de colocar struct produto P1. Facilita bastante a codificação, principalmente no termos dos retornos das funções e na passagem de parâmetro, declaração da passagem de parâmetro das nossas funções. Então vamos considerar esse seguinte caso, tá? Em que eu posso usar o typedef, né? Da forma como está escrito aqui, eu faço typedef, struct produto, ou então eu posso usar o typedef junto com a declaração da nossa struct. Então, do lado esquerdo é a estrutura como nós aprendemos desde o início dessa semana. Struct produto, abre chaves, vai lá, coloca os membros, fecha chaves, ponto e vírgula. E declaro a minha variável P1 do tipo estrutura produto. Então, produto P1, ponto e vírgula. Eu posso usar o typedef já na declaração da nossa estrutura. Então, antes de falar struct, eu já uso typedef. Typedef, struct produto, abre chaves, tem os membros que eu desejo, fecha chaves, e então eu dou o alias, né, o sinônimo para esse tipo struct produto. No caso, eu coloquei tipo produto. Então, após definir isso, eu simplesmente posso usar tipo produto P1, vírgula. Okay? Então, essa aí é a diferença que a gente tem e também já um pouco de facilidade, tá? Só que prestem um pouquinho de detalhes, tá? Como padrão de desenvolvimento, né, de codificação, nós preferimos usar os alias, né, os sinônimos das variáveis structs, né, usando uma letra maiúscula logo no início. Okay? Então, eu posso estar utilizando produto com P maiúsculo para dizer que ela é um tipo dados, tipo struct produto. Okay? Uma outra alternativa é o quê? Após o struct, então, typedef struct, eu usar o underline, né, e o nome que eu quero. Então, underline produto. Deixar para depois, né, o alias, o nome do alias, sim. Bom, espero que vocês tenham compreendido o uso da estrutura junto com as funções. E agora precisamos praticar. Lembre-se, precisando de ajuda, me procure nos Araja ou no fórum, ou até mesmo por e-mail.